muito bem-vindo, bem-vinda ao Hablemos, um programa da Câmara Espanhola, direto do nosso estúdio, onde promovemos conversas relevantes com lideranças empresariais, especialistas e executivos que impulsionam o relacionamento entre o Brasil e a Espanha. Eu sou Alejandro Gomes, diretor executivo da Câmara Espanhola, e é um prazer tê-los hoje em mais esse episódio. Hoje vamos falar sobre o trabalho da Unicef, que há 75 anos atua no Brasil pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes e sobre como as parcerias e alianças estratégicas com o setor privado têm sido fundamental para impulsionar os avanços nessa agenda. Para isso recebemos Francisco Javier Martos Mota, chefe de mobilização de recursos e parcerias da Unicef no Brasil. Francisco, muito bem-vindo. Obrigado, Alejandro, um prazer. Prazer todo nosso tê-lo aqui. E para começar já nosso bate-papo, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre a Unicef. Muitos conhecem a Unicef, Sim. sabem da importância da Unicef, mas talvez não saibam exatamente a amplitude do trabalho dessa instituição aqui no Brasil. As Nações Unidas nascem depois da Segunda Guerra Mundial e é muito importante para nós que vá mudando, que agora, por exemplo, todo o nosso trabalho tem o foco nos direitos das crianças. Os direitos das crianças nascem em 1989, um compromisso de todos os estados, de todos os países, e Brasil assinou também esse ano, tem uma presença aqui em Brasil de 75 anos. Eu gosto muito de falar disso porque tem uma companhia muito perto do governo, da sociedade, para falar e para trazer recursos para os meninos, as meninas e as crianças, que é o coração de nosso trabalho. Trabalhamos com parceiros, a capilaridade de todos os nossos parceiros, prefeituras, municípios, trabalhamos com o governo federal, com as empresas, trabalhamos também com a sociedade em geral, temos muitos engajamento com associações civiles. Acho que o melhor é que, a través de 75 anos, costuramos ter muito engajamento com muitas pessoas em muitas instituições de Brasil. Muito bom. Como vocês percebem, Javier, pelo sotaque dele, também é espanhol. Então, está aqui há muito tempo já na Espanha ou no Brasil? Mais ou menos, porque eu cheguei em janeiro do ano passado, um ano e meio. Seu português está cada dia melhor, né? Eu tenho portunhol nativo. Muito bom. Você falava antes que celebra 75 anos de atuação no Brasil. Quais seriam os principais marcos dessa trajetória e como a presença da organização evoluiu desde que chegaram aqui no Brasil? Sim, eu acho que 20, 30 anos atrás não falávamos de que precisam os meninos, que eles gostariam, que precisam, saúde, educação, mas agora nossa perspectiva, o trabalho de nossa organização foca em todas as coisas que tem que ver que eles precisam, mas também que eles gostariam ter uma participação de os jovens nas coisas que acontecem na comunidade, na cidade, em geral em Brasil. E acho que é muito importante, porque agora eles são sujeitos de direitos. Quando você não tem essa perspectiva, é muito fácil falar que eles precisam isso, eles precisam a outra coisa, mas não, agora tem muitas coisas que temos que trabalhar em conjunto com os jovens, com os adolescentes, e acho que é o melhor. Por exemplo, a COPI, agora que estamos falando muito da COPI, nós temos um engajamento para que os adolescentes, os jovens, possam falar também com as lideranças globais e falar das coisas que acontecem na vida deles. E, por exemplo, a mudança climática afeta também as pessoas, aos jovens que moram em muitos lugares do mundo, mas também em Brasil. A seca que aconteceu na Amazônia, tudo isso tem que ter uma olhada também no que acontece com os meninos e que eles possam fazer mudar as suas vidas para ter um mundo mais justo também para eles. Até porque a sociedade no Brasil, durante 75 anos, já mudou muito, né? Não é o mesmo Brasil de 75 anos ao Brasil de hoje, não. Ele evoluiu bastante, né? Certo, porque eu lembro que, por exemplo, muitos anos atrás, todos os nossos programas falavam de saúde, porque é verdade que
a sobrevivencia dos meninos era un problema muito grande no país, mas agora temos muitos bons niveles, por exemplo, de vacinación, de todas as coisas de postos de saúde. Temos que mellorar aínda, mas temos un avance increíble. Agora, por exemplo, temos muitas coisas que ten que ver con protección, a violencia contra os meninos, a violencia contra os jóvenes. Tudo eso precisa un enfoque distinto, diferente. É diferente, mas ten unha mistura, porque ten que traballar coisas de moitos anos atrás. Por exemplo, aínda traballamos en vacinación infantil con os gobernos, con as prefecturas, mas temos que traballar tamén en temas de protección. Todo o que a protección dos meninos é moito importante en nosa sociedade. Temos que ter un engallamento con os jóvenes tamén para procurar cuidar as crianças. E tem muito Brasil dentro do próprio Brasil, né? É verdade iso. Eu aprendo. Norte, Nordeste. Sí, noso foco fica no norte e nordeste do país, porque as vulnerabilidades das crianças son aínda pior lá que no sur do país que mas tamén traballamos, porque aquí, por exemplo, traballamos moito con os meninos teñan acceso a emprego de cualidade, todas as coisas que ten que ver con a violencia, con a protección dos meninos. En norte e nordeste aínda traballamos saúde, educación como unha base de noso traballo, porque precisamos tamén falar iso e ter programas que tratan de mellorar as vidas das persoas e dos meninos lá. Você falava antes das mudanças climáticas e como elas impactam todos nós e concretamente na Unicef, como vocês veem isso? Que ações vocês fazem junto com a Unicef em base a combate a mudanças climáticas? Traballamos moito na prevención. Por exemplo, eu lembro que todo o que aconteceu ano pasado con Río Grande do Sul, que traballamos tamén na emergencia, mas agora estamos aprendendo que temos que traballar con as prefecturas, con os municipios tamén, en preparar e ter unha preparación de as mudanzas climáticas e o que pode acontecer. E ficar prontos para actuar e tamén prevenir que acontece. E traballar tamén con os meninos esas coisas, falar na escola, ter tamén sensibilización con os meninos, con os jóvenes, para que eles coñezcan que eles poden facer e que precisan facer para prevenir, e tamén para mudar os comportamentos das persoas, non? Todos temos unha pequena responsabilidade para mudar pequenos comportamentos e ter un clima máis saudável para as persoas. Incentivar essa conscientização? Sí, facemos moitas coisas con as prefecturas, por exemplo, traballamos con os municipios. Temos un programa aquí que é moito grande, que é o SELO, e que traballa, por exemplo, en tudo iso, e que ten máis de 2000 municipios que traballan en conjunto, e temos programas que falan de moitas coisas. Por exemplo, a saúde, a prevención de enfermedades. Todo iso é un conjunto de coisas que traballamos sempre en parcería, porque a sostenibilidade do noso traballo fica tamén que as coisas queden no país, que nos podemos mudar, mas agora é moito importante. E Brasil ten moitos bons exemplos de políticas e de programas que funcionan e que ten un engallamento con o traballo de Então, essa parceria com o governo brasileiro não acontece só a nível ministerial da federação, mas também desce a nível de municípios, certo. estados, municípios, através desse selo Unicef. Sí, porque nós temos aquí escritorios tamén en norte e nordeste, traballamos en conjunto con as municipalidades. A capilaridade en un país que é increíble, que é moito grande. Sí. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei a Brasil, que eu tiña un voo para Fortaleza, eu fiquei choqueado, ¿no? Porque 5 horas, é increíble, você non imagina iso quando ve de fora. E acho que o mellor esa capilaridade, traballo en conjunto con os parceiros, traballar en conjunto con... Acho que é noso corazón de noso traballo, porque noso mandato é traballar en conjunto. Non podemos traballar sozinhos, non. É traballar en conjunto. E falando de trabalhar em conjunto, agora falando do setor privado, quais são essas prioridades, como vocês trabalham com o setor privado para colaborar com a Unicef? Para nós, o acercamiento, o traballo en conjunto con os parceiros do sector privado ten que ser un gañar-gañar. Nós entendemos que moitas empresas têm
um grande engajamento com as causas sociais do país, de Brasil, e nós procuramos fazer uma parceria de longo prazo. Não ficamos em uma ajuda, por exemplo, em emergências, sim, porque você precisa o recurso muito rápido, mas o melhor é trabalhar em longo prazo. Nós ficamos felizes quando temos um engajamento com uma empresa que, por exemplo, gostaria de trabalhar em saúde, na região de norte ou nordeste, porque eles gostam muito do trabalho, ou precisam também trazer, que acontece, muitas das empresas e muitos dos directivos do país não conhecem o que acontece na realidade das crianças, não? E isso é um grande engajamento para eles, porque tem um melhor conhecimento do país, das vulnerabilidades que ficam ainda com muitos jovens e adolescentes. Acho que é o melhor. E muda também o Unicef, porque quando você trabalha com o setor privado, eu gosto muito quando os directivos, o CEO da empresa fala também dos direitos das crianças. É incrível quando ele fala, eu tenho uma reunião com o governador, eu vou a falar também dos direitos das crianças, eu vou a falar que precisam fazer ainda mais investimento em saúde, educação, proteção. Acho que isso é o melhor. O poder de mobilização que tem o setor privado é incrível. É incrível. E eles têm, muitos dos CEOs de Brasil podem abrir portas que para a Unicef são ainda mais difíceis. Você fala muito que a globalização traz suas mazelas, como a palavra usada em português, de males, mas também traz vantagens. Por exemplo, o fato do Brasil ter mais empresas globalizadas de outros países, como a Espanha, também traz a cultura que vem da matriz. Então, se uma empresa espanhola já conhece vocês, já trabalha com vocês, ela vai levar essa parceria também para onde ela vai, né? É verdade, porque eu lembro, por exemplo, eu trabalhei também em Europa, e lá tem uma perspectiva muito grande de engajamento com o setor social, porque os objetivos de desenvolvimento precisam esse engajamento. O setor privado já não fica como beneficente ou como trabalhar em beneficência, não. O setor privado é um ator que tem que mudar a realidade, tem que mudar o que acontece também na sua empresa, cuidar as políticas, as regras, tudo isso é a melhor forma de mudar o mundo e ter equilíbrio também nas empresas, porque agora não é só os resultados económicos e financeiros, que são muito importantes, mas também o equilíbrio que eles precisam em cuidar também o meio ambiente, tudo o que eles usam também para fazer. A sustentabilidade permeia todas as áreas de uma empresa, desde a parte financeira, tem que ser uma política financeira sustentável, mas também tem a responsabilidade social corporativa e tem as fundações que precisam criar políticas a diferentes objetivos de cada empresa, mas sim pensar muito na sustentabilidade de forma geral, né? É verdade isso, e eu acho que aqui temos muitos exemplos também em Brasil, em todo o mundo, do trabalho conjunto de Unicef com as empresas, que fica muito, engaja muito as empresas, porque muitas vezes falamos, por exemplo, que a empresa não tem coração. Quando você tem uma parceria com a Unicef e pode mostrar que está fazendo também para mudar a vida das crianças, isso muda também o comportamento de los funcionários da empresa e também de todos os vendos, os fornecedores que eles têm para fazer as coisas. Toda a cadeia de valor é importante. Nós acreditamos muito nisso. Aqui na Câmara, fazendo um parênteses, a gente acredita muito em todas as políticas que afetam a sustentabilidade. Temos um programa de economia circular que não só está orientado às multinacionais, mas também à cadeia de valor, às empresas fornecedoras, devido à diligência em direitos humanos, uma nova normativa que vai entrar na União Europeia daqui a uns anos. Já estamos trabalhando com as empresas da Câmara e a cadeia de valor, a cadeia de fornecedores. Então, o que você está falando realmente é importante. Ele tem um impacto, a empresa espanhola, a empresa multinacional espanhola, tem um impacto grande quando chega a um país como o Brasil. É verdade, e eu acho que cuidar o due diligence em todas as coisas é a sostenibilidade da própria empresa, porque muitas vezes falamos que o entorno, mas se você tem que gostaria de ter um negócio que tem sostenibilidade, o melhor é trabalhar tudo
a cadena de valor, todo o que acontece, cuidar aos funcionarios, que agora tamén eu pude olhar que Brasil ten unha competitividade moito grande dos empregos, que os jóvenes mudan moito rápido, se você quede tamén ter os funcionarios na súa empresa despois de todo o dinero que você investiu tamén en todas as coisas, e o mellor é ter tamén unha perspectiva, un traballo conjunto, con a sociedade en conjunto, non só con Unicef, en geral. Concordo. Estamos terminando já nosso bate-papo. E para concluir, qual seria a mensagem, qual é a mensagem que você gostaria de dar a nossas empresas que nos assistem, de forma que possa engajar mais nos programas da Unicef? Eu acho que o Unicef fez um trabalho muito grande também para a transparência de nossa organização, que muitas vezes o setor privado reclama também, como você. Nós fizemos um trabalho muito grande para ficar em os 10 organizações mais transparentes do mundo, o manejo e dirigir os orçamentos e tudo isso. Podem ficar muito tranquilos de que o dinheiro, porque os recursos vêm dos clientes, vêm da empresa, dos acionistas, tudo isso, podem ficar tranquilos que com o Unicef cuidamos os recursos e temos impacto. Eu acho que também as empresas gostam muito de falar de um impacto, e para nós aqui em Brasil trabalhamos sempre con unha rendición de contas, como acontecen as coisas, visitamos os proxectos. Eu acho que unha parcería con Unicef é a mellor maneira de cuidar aos funcionarios, aos fornecedores, cuidar tamén as persoas que traballan, todo o que ten que ver con os funcionarios, e cuidar todo o environment da empresa. Eu gosto moito deso, porque você tamén ten a posibilidade de traballar, por exemplo, con os jóvenes en emprego para a empresa, que para nós é unha prioridade tamén, que jóvenes que moran en unha comunidade que ten vulnerabilidades poden traballar na empresa. Temos moitas ferramentas para traballar en conjunto e trazer tamén as ideas das empresas. Eu gosto moito de que Unicef é moito aberta porque ten engallamento con as empresas. Se você fica sozinho, só en seus sectores, só fala con asociacións, con o goberno, acho que non é bom. O mellor é construir o ponte que nós temos con as empresas. Mas também você deve ter contatos com ONGs que trabalham em várias partes do Brasil com quem vocês colaboram. Certo. Para nós o mellor é costurar todas esas parcerías e traballar en conjunto con toda a sociedade. Nós ficamos moito orgullosos tamén de que, por exemplo, nós temos máis de 200.000 persoas que cada mes faz unha pequena doación para o noso traballo. Eu gosto moito porque cando você é complexo, mas você tem moitos parceiros, moitos doadores, moitas persoas que traballan con você, é unha forza increíble tamén para mudar a realidade dos meninos. Javier, muito obrigado Obrigado a você. Pela presença. Foi ótimo ter você aqui, entender melhor o que a Unicef está fazendo no Brasil, ainda mais nesse ano tão destacado, 75 anos da presença da Unicef no Brasil. Muito obrigado. Para quem estiver assistindo, que quiser também contato com a Unicef, também entre em contato conosco que a gente coloca isso em contato com vocês. Obrigado, Alejandro, um prazer, e poder falar com você também é um gosto. Prazer todo meu. E agradecemos também a você que nos assistiu, acompanhou até aqui. Essa é mais uma edição do Hablemos, programa da Câmara Espanhola, que segue trazendo conversas inspiradoras, líderes, especialistas, e contribuindo muito para o desenvolvimento sustentável e para o fortalecimento das relações entre a Espanha e o Brasil. Fique ligado nos próximos episódios e até breve.